Olha, quando um humorista precisa largar a piada para falar sério, é porque o buraco é muito mais fundo do que a gente imagina. O Felca, conhecido por arrancar risos, entregou uma das mais pesadas e incômodas denúncias sobre o que acontece nas redes sociais. Pedofilia. Sim, pedofilia. E não é teoria da conspiração, é a realidade sendo monetizada diante dos nossos olhos. E sabe o pior? Quem deveria impedir isso? Não só se cala, como ajuda. Você vai entender o que eu estou dizendo. Não se trata só de pais irresponsáveis que acham que a criança é passaporte para fama e dinheiro. Trata-se de um ecossistema onde algoritmos alimentam a sexualização infantil porque engaja. Plataformas que sabem o que está acontecendo e, mesmo assim, mantêm as portas abertas para que a sujeira continue circulando. Nada ali deixa de ser erótico, tendente ao pornográfico. Com crianças. É pedofilia. E quando alguém fala em responsabilização, lá vem o discurso velho e cínico. Ah, isso é censura. É o fim da liberdade de expressão. Não, não é censura. É crime. E crime precisa de responsabilização. E onde estão aqueles que adoram subir em palanque para gritar contra a pedofilia? Pois é, alguns estão ocupados demais defendendo liberdade total nas redes, o que na prática significa dar o braço a pedófilos. Outros preferem fazer humor involuntário, escrevendo colunas que parecem piada de mau gosto, confundindo o cumprimento da lei com censura. Até porque engaja, né? E para o ódio, porque também engaja. Evidentemente, vocês não darão o braço para Schopenhauer, porque não engaja. São os guardiões da liberdade, desde que essa liberdade sirva para proteger algoritmo, engajamento e pedófilos. Chamam de censura o que é só cumprimento da lei. Colunismo de fachada com selo azul. Ah, e cadê a senadora Damares Alves? Aquela mesma que fazia escândalos cinematográficos com histórias inventadas sobre crianças banguelas na ilha de Marajó, no estado do Pará. Silêncio total diante de casos reais, com provas circulando livremente na internet. Cadê as Damares Alves da vida pedir controle de rede? Hein, Damares? Aquela que inventava coisa de criança banguela, não sei o que, fazendo não sei o que lá. Cadê? Que usa culto religioso para fazer escândalo, escarcéu de delírios. E diante de uma questão evidente, óbvia, com gente monetizando corpo desnudo de meninas, de meninos, comercializando práticas sexualizadas de crianças. Gente nojenta, gente vil, gente porca. Cadê? E o André Mendonça, como é que fica nessa? Esse é o voto, hein? E a cereja do bolo vem do STF. O ministro André Mendonça, num voto que só pode ser descrito como um amontoado tóxico de ignorância jurídica, covardia moral e omissão criminosa, decidiu que as plataformas não devem ser responsabilizadas por conteúdo ilegal, em nome de uma suposta liberdade de expressão. Então quer dizer que pedofilia agora é expressão? Isso aí tá na liberdade de expressão ou não? Senhor, nós tivemos um ministro do Supremo dando um voto lixo. É do André Mendonça. Eu já tinha achado o voto dele vergonhoso. Mas agora eu fiquei com mais vergonha ainda. Liberdade de expressão para quem exatamente? Para influencer que expõe menores de idade como produto? Para adulto que comenta com segundas intenções? Isso não é liberdade. É conivência travestida de princípio. O ministro parece acreditar que punir os criminosos individuais já é suficiente, enquanto as redes seguem faturando com a pornografia infantil. Ora, se qualquer outra empresa é responsabilizada pelo que facilita ou permite, por que com as redes seria diferente? Falso debate. Falso debate. Isso é liberdade de expressão? Oh, não, isso é crime. Sim, isso é crime e aí nós temos. A rede não tem que ter responsabilidade nenhuma. A gente vai e pune esse crime agora. Depois vem outro grupo praticar crime, a gente pune de novo. E vem outro praticar crime, a gente pune de novo. É isso. E a rede não tem que ter responsabilidade nenhuma. Todas as empresas têm responsabilidade social, responsabilidade civil. As redes não. É isso. E depois, claro, vocês são da turma que combate pedofilia, não é isso? E gostam de chamar os outros de pedófilos. O senhor me perdoe. Por omissão, o senhor está sendo conivente com essa baixaria que está nas redes. Todos os bolsonaristas contrários a qualquer controle das redes estão sendo coniventes. É engraçado que eles adoram fazer escarcéu com pedofilia,
para aterrorizar as pessoas, mas não movem uma palha para que as redes respondam pela sujeira que põe no ar. Essa não é a primeira vez que um ministro do STF escolhe ignorar os impactos sociais de deixar conteúdos tóxicos online. O voto de Edson Fachin, por exemplo, que defendia que só com ordem judicial é possível remover qualquer coisa, mesmo que envolva páginas de pedofilia ou suicídio de crianças. E é incrível que mesmo crianças que... Suicídio de crianças, nem isso demoveu algumas pessoas. Nem isso. Se quiser entender melhor essa conexão e como esse tipo de decisão ajuda a proteger plataformas e criminosos, o vídeo está no card aqui em cima. Vai lá conferir. Como o jornalista Reinaldo Azevedo explicou, é impossível fingir que isso tudo acontece sem conivência direta. Quer um paralelo? Você constrói um prédio e aluga para alguém que você sabe que é narcotraficante e que está usando o seu prédio para produzir droga, vender droga e pagar aluguel para você. Aí você diz o quê, Vale Bene? Mesmo sabendo, não, eu só alugo, o prédio não é meu, eu não tenho nada com isso. Quando você sabe de tudo, construiu para eles, resolveu abrigá-los. Antes de mais nada, é importante dizer: Felca sabia exatamente o vespeiro em que estava mexendo. No início do vídeo, ele diz com todas as letras que se compromete com qualquer consequência. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. Isso não é só coragem, é responsabilidade. Enquanto muitos fogem do debate por conveniência ou covardia, ele mergulhou de cabeça e assumiu o risco de denunciar o que ninguém queria tocar. O Felca colocou o dedo na ferida com um vídeo que já passou de 40 milhões de visualizações, revelando um caso escandaloso. O influenciador Ítalo Santos e a exposição da adolescente Camila Santos, conhecida como Camilinha, que começou aos 12 anos e segue até hoje. Realidade show de horrores, onde crianças são expostas, sexualizadas e vendidas como entretenimento. E o pior? Com aval implícito das plataformas. Felca está sob ameaça, com carro blindado e seguranças, por ousar falar o que muitos jornalistas e colunistas, por medo ou conveniência, preferem ignorar. A repercussão foi tão intensa que até o presidente da Câmara, Hugo Mota, veio a público afirmar que projetos sobre proteção de crianças nas redes seriam finalmente discutidos no Congresso. E não parou por aí. O advogado-geral da União, Jorge Messias, também declarou que os algoritmos têm sido usados como ferramentas por pedófilos. E que quem confunde combate à pornografia infantil com censura está agindo de má fé. Quando uma denúncia abala as estruturas a esse ponto, fica ainda mais evidente o tamanho da omissão institucional que reinava antes dela. O problema nunca foi a liberdade de expressão. O problema é transformar crime em conteúdo e engajamento em álibi. Enquanto isso, a responsabilidade é engavetada. E a omissão vira regra, inclusive entre aqueles que deveriam denunciar tudo isso desde o começo. A imprensa sabia. Só não fez nada porque não quis. Porque enfrentar as Big Techs dá trabalho, perde patrocínio, tira seguidor. É mais fácil fingir que está tudo bem e chamar de censura quem exige responsabilidade. Mas a imprensa só não atingiu também porque não quis. Porque ficava refém desse debate idiota sobre censura. Que censura nenhuma não existe. Não existe censura. Existe responsabilidade para quando você comete crime. É isso que tem de existir. No fim das contas, precisou que um youtuber fizesse o trabalho de denunciar o que as redes, o STF, na figura de André Mendonça, e o colunismo de fachada se recusam a encarar. Tudo porque, no Brasil, engajamento vale mais do que a dignidade de uma criança. Parabéns ao Felca pela coragem. E que o Congresso tenha, pelo menos uma vez, vergonha na cara para transformar essa indignação em lei e responsabilização real. Se isso também te revolta, não fica parado. Curte o vídeo, compartilha com quem ainda finge que não vê. E se inscreve no canal. A gente vai continuar mostrando toda semana o que muita gente prefere esconder.
Aqui, a verdade incomoda. E é pra incomodar mesmo. Eu sou a Natália. E aqui, o que não se diz por aí, a gente revela.